Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por cumprimentar a Sra. Diretor do Observatório Europeu, Dr. Wolfgang Ghost, Dr. João Golão, enquanto coordenador da Estratégia Nacional da nossa política contra o combate à toxicodependência, Dr. Manuel Cardoso, Dr. Gonçalo Felgueiras, e agradecer a todos o contributo e esta apresentação, que é sempre um momento de grande relevância na Assembleia da República, mas é um momento também de grande relevância no âmbito do trabalho que é desenvolvido das políticas de combate à toxicodependência e agora na vertente mais alargada dos comportamentos aditivos, quer o que tem a ver com as substâncias lícitas, ilícitas, o jogo, todas estas áreas que agora estão integradas nestas questões. Uma palavra também, duas palavras, antes de ir ao concreto, ao conteúdo do relatório e àquilo que foram os dados que nos foram aqui transmitidos, uma primeira para valorizar o relatório, porque penso que muitas das vezes a informação é sempre um instrumento muito útil para nós ficarmos a conhecer a nossa realidade concreta, o diagnóstico, e de facto quanto mais pormenorizada, mais útil é desse ponto de vista e útil também, obviamente, do ponto de vista político, porque é a partir da análise do diagnóstico que nós podemos depois também intervir e apresentar as propostas concretas face à realidade que temos. Eu peço perdão, a minha intervenção há de ser assim um bocadinho interrompida, porque estou meio adventada. Mas é um relatório, de facto, que prima por esta qualidade e eu queria saudar muito todos aqueles que intervieram na elaboração deste relatório, porque demonstra, de facto, que é um trabalho coletivo, é um trabalho, não participa não só um conjunto de estruturas da administração pública, mas participa também um conjunto de técnicos e de profissionais que dão o seu melhor para se poder compilar esta informação, que muitas das vezes é dispersa e, de facto, a sua compilação tem esta também grande mais-valia. E a segunda nota, uma saudação que eu acho que é justa que se faça, e de reconhecimento e de valorização do trabalho que tem sido desenvolvido pelos técnicos desta área. E coloco isto, naturalmente, não é por ingenuidade ou por inocência, mas, de facto, o ano 2012 foi um ano marcado por profundas alterações na estrutura organizacional passagem do IDT para o CICAD e a transferência do conjunto de áreas para as ARS, e isto, de facto, teve uma grande destabilização nos serviços, mas independentemente disso, eu creio que é justa esta palavra de reconhecimento a todos os profissionais desta área, porque ainda assim a sua dedicação e o seu empenho permitem, aliás, como tem sido esta evolução da tendência do fenómeno da toxicodependência e do alcoolismo do nosso país, que demonstrou, e este relatório também nos diz isto, neste período 2005-2012, ou seja, aquela que tinha sido a estratégia traçada, muito embora nós possamos, obviamente, sempre entender que era necessário fazer melhoramentos, mas isso é como em muitos aspectos da nossa vida, mas que contribuiu, de facto, para uma evolução positiva, e há um conjunto de dados que se confirmam e de tendências que se confirmam, nomeadamente o que tem a ver com a redução da prevalência do VIH-Sida na população toxicodependente, que é um aspecto que eu considero de muito relevante. Mas este relatório, embora demonstre isto, eu creio que ele demonstra já uma outra coisa, e que não é incompatível, pode parecer contraditório, mas não é incontradictório, porque tivemos, e como foi apresentado, de facto, um ciclo, e 2012 houve, de facto, esta alteração, que ainda não é possível podermos fazer a análise ou ter um primeiro apuramento, o que é que isso significou também em termos da resposta pública e da resposta dos serviços públicos a este nível, ainda é cedo, talvez no próximo relatório já possamos, nos resultados, poder fazer com os resultados que se obtiverem, podermos fazer essa avaliação, mas que neste ainda não é possível. Mas nós queremos, ainda por cima, foi um conjunto de alterações, eu reitero isto aqui,
porque sem fundamento, ou seja, uma estratégia como os relatórios têm vindo a demonstrar e os dados portugueses têm vindo a demonstrar, um reconhecimento nacional e internacional a vários níveis da política portuguesa em relação a esta matéria, e de um momento para o outro, porque sim, porque o Governo entendeu, faz este conjunto de alterações que ainda por cima criam instabilidade, não se viu de facto quais é que seriam essas vantagens, mas essa matéria teremos oportunidade, não, como disse, com este relatório ainda não é possível analisar isso, mas teremos oportunidade de analisar, mas as nossas preocupações e dúvidas avolumam-se ainda mais, tendo em conta o contexto económico e social em que nós vivemos no nosso país e em que se encontram milhares e milhares de famílias no nosso país. Por isso, não sendo contraditório, há aqui alguns sinais que eu acho que nos devem alertar, que nos devem manter vigilantes e que nos devem exigir da nossa parte, obviamente, uma intervenção para evitar que possamos ter no futuro situações que não queremos que voltem a acontecer. E eu estou a referir o seguinte, e vou colocar isto depois com alguns comentários que eu gostaria que depois pudessem ser desenvolvidos. Em primeiro lugar, em relação ao tratamento, eu creio que há aqui uma ligeira, não muito significativa, mas uma ligeira redução no tratamento, quer nos serviços públicos, quer nomeadamente nas comunidades terapêuticas licenciadas, muito embora o relatório identifique logo que nas comunidades terapêuticas houve também um aumento do tempo de internamento, o que poderá, de certa forma, justificar essa redução de doentes. Eu gostaria de perguntar se efetivamente foi este, como o relatório indica, é este o fator, ou temos aqui mais alguma questão que se possa referir em relação a esta matéria. Em relação ao tratamento nos serviços públicos, a preocupação que eu gostaria de manifestar é que de 2010 a 2012 tem-se verificado um aumento do número de readmissões. Aliás, o próprio Dr. João Golão já tinha alertado para isso, e creio que o Dr. Manuel Cardoso também, numa audição que tivemos em sede de Comissão de Saúde, que peço desculpa mais uma vez, já tinha alertado para isso, desse sinal e desse indício que eu penso que é um indício preocupante. E isso verifica-se também quando analisado situação concreta para cada droga, nomeadamente na heroína. Essa é uma questão que também aparece. Eu creio que isto pode estar muito associado ao contexto económico e social em que vivemos, mas a verdade é que, face às dificuldades do nosso país, eu penso que não queremos não queremos que a tendência passe a ser esta, de aumento, não é? Porque creio que o objetivo é reduzir, mas para isso nós entendemos que é preciso mais investimento, obviamente é preciso maior apoio também do ponto de vista social. Há aqui um conjunto de políticas que se devem conjugar, há matérias que não têm a ver só com a política de combate ao fenómeno da toxicodependência, mas também tem a ver com as políticas mais gerais, nomeadamente o que tem a ver com a proteção social dos cidadãos, e que a verdade é que estão hoje também mais desprotegidos. Em relação aos PORI, creio que houve também aqui uma redução de projetos apoiados. E a questão que eu gostaria de colocar é se a resposta a este nível, eu considero que este programa é muito importante e é um programa muito relevante e que deve ser efetivamente uma prioridade no conjunto de ações e de programas a desenvolver pelas entidades públicas no âmbito desta política. Mas para isso, obviamente, é preciso também dar as condições e garantir que há as condições para que estes programas se possam desenvolver, e nomeadamente muitos deles são desenvolvidos com instituições, mas é preciso garantir essa sua continuidade. Gostava que se pudesse abordar um pouco mais sobre isso, ou seja, da cobertura efetivamente destes PORIs. E estamos a ir a todas as situações, não vou dizer todas, mas pelo menos às situações que são identificadas como
como mais prioritárias. Obviamente há também aqui uma preocupação da nossa parte em relação ao consumo de cannabis na população escolar. Eu penso que este indicador, este dado é um dado que deve merecer a nossa intervenção. E agora até associando isto com o novo plano, que creio que já teve em discussão pública, já teve em contributos, mas creio que a versão final ainda não existe. Não sei se é esta a informação mais completa, mas aproveitava até para perguntar qual é que é o ponto de situação, se de facto já temos a versão final do plano, ou seja, o plano fechado e aprovado para os contributos e para a sua implementação, mas há aqui a preocupação em relação à questão da prevenção. A prevenção não é só em relação a esta questão, e parece-nos que esta estratégia que foi aqui colocada, de uma prevenção ao longo do ciclo de vida, como foi aqui abordado, parece uma estratégia de facto muito interessante e um caminho que nos pode dar resultados, pode contribuir de facto para se chegar a mais pessoas. Mas lá está, a prevenção tem sido uma das áreas, muitas das vezes acaba por ser, com todas as pressões que são exercidas e com todas as necessidades de dar resposta ao nível da redução de riscos, ao nível do tratamento, ao nível da reinserção, eu creio que a prevenção é uma das áreas em que necessita de haver um maior investimento. Quando nós falamos em maior investimento, obviamente tem que haver investimento do ponto de vista financeiro, mas obviamente também tem que haver investimento do ponto de vista da disponibilidade, de haver recursos humanos disponíveis que possam dar atenção mais ampla e dedicada a esta vertente e mais alargada, para que se possa ir mais além. A última questão que eu gostaria de abordar tem a ver ainda com a reestruturação, com as alterações no IDT e com a articulação com as ARS. Eu creio que no plano, no relatório, não há uma referência a isso, mas o período também não foi o ano todo, foi só uma parte do ano. Mas gostaria daqui de colocar nessa parte do ano 2012, ou seja, que essa articulação, como se foi desenvolvendo e como se foi atingindo os objetivos, ou seja, aquilo que ficou destinado e determinado pelo Governo, é que o CICAD seria responsável pela definição das orientações gerais em termos de estratégia política, as ARS teriam a responsabilidade da operacionalização nas vertentes em que são responsáveis. Como é que essa articulação se conjugou? Não é? Eram estas as questões que gostaria de colocar, e algumas das reflexões, obviamente que o conjunto de informações e dados, eu penso, esta é uma primeira apresentação, mas eu penso que existe de facto um olhar, uma análise e uma reflexão e ponderação mais aprofundada sobre os dados que aqui temos e sobre o seu significado, efetivamente, o que é que eles correspondem, para que possamos efetivamente acertar, quer na estratégia, quer no caminho, para um resultado que todos pretendemos, que é efetivamente reduzir este fenómeno no nosso país.